Nesse contexto de pandemia, é uma readaptação para esses alunos e para a escola em todos os sentidos, né? Nayandra, é muito complicado, é muito complexo. Nós precisamos pensar durante alguns meses esse retorno presencial, preparar um projeto que a gente chama de plano de recuperação da aprendizagem, porque o estudante teve um déficit de aprendizado que precisa ser considerado e no retorno dos professores agora eles vão analisar esse conhecimento prévio dos estudantes para que a partir disso eles possam criar os seus planejamentos docentes. É muito difícil. A expectativa é muito grande, mas a gente sente que é necessário para que as coisas voltem a andar, para que o aprendizado volte a ocorrer. E a gente não tem aí uma grande problemática com o SAEB durante muitos e muitos períodos, né? Porque a gente já sabe que isso vai impactar o nosso resultado do ano passado. A gente, felizmente, teve um avanço também aqui na vacinação infantil, né? Principalmente acho que nos últimos 10 dias, a gente consegue ver um número mais elevado de crianças e talvez, quem sabe, né, com o início das aulas, com o aumento da exposição, quem sabe, né, os pais que ainda não levaram suas crianças para vacinar consigam fazer isso. Agora, eu queria só voltar num ponto que a gente estava discutindo anteriormente, porque me chamou muita atenção duas questões específicas. Eu acho que tem pelo menos na minha visão, tem um acerto muito grande na manutenção, né, de toda a grade curricular, até porque essas disciplinas foram trabalhadas por muito tempo, não dá para você dizer que elas não servem para nada, elas servem, é parte, né, de todo um trabalho de décadas aí na educação brasileira. Acho que é muito importante essa manutenção e até porque preserva o trabalho dos professores, né, que não precisariam de uma readaptação muito forte. Mas quando eu vejo esses novos itinerários formativos, né, estou aprendendo aqui o nome certinho, essas novas disciplinas, como é que fica a questão da preparação dos professores para aplicar esse tipo de conteúdo? A gente vai ter uma renovação, com a contratação de novos, vai ter concurso para adaptar essas novas necessidades. Como é que a SEDUC se prepara para fazer essa inserção desses novos conteúdos com os professores que já tem ou com o que a gente vai ter pela frente, né? Muito oportuna a sua pergunta, Dante. É um sentimento de muita preocupação dos nossos docentes em relação a isso. E um dos principais fatores, o grande fator, na verdade, que nos fez permanecer na base foi essa preocupação com a nossa equipe docente, que é uma equipe de mais de 20 mil professores. Então, é uma equipe gigante que não pode ser desconsiderada e que possui uma formação que precisa nos ajudar e ajudar nossos alunos a aprenderem e aprenderem mais. Em relação aos itinerários, eles foram propostos. No ano passado, aqui eu trouxe os números, nós tivemos quase 1000 professores formados já nos itinerários. Eles já estão passando por processos de formação para ministrar essas disciplinas. Eles são os próprios professores da rede que possuem ali alguma afinidade com esses itinerários. E aí, as ementas, como a gente conhece na universidade, elas foram produzidas. Todos os componentes curriculares desses itinerários foram produzidos, então há uma cartela de conhecimento e de material que é disponibilizada a esse professor para que ele possa ministrar os itinerários a partir de agora. Não é obrigatório, ele escolhe aquilo, ele e a equipe gestora, aquilo que tem afinidade com a vida dele. É claro que nós ainda não formamos todos os professores, nós ainda iremos ofertar este ano 7.000 vagas para os itinerários formativos, ainda haverá muitos professores formados nos itinerários. E a gente entende que esse é um processo de implementação, ele é um processo que vai sofrer ajustes, tão importante, por isso a questão da gente começar pela primeira série, porque a gente precisa ajustar e o impacto é menor para a gente ir se adaptando. Mas a gente pensou em tudo isso. Já estão sendo formadas as equipes gestoras também, como a Nayandra falou há pouco, que o gestor, o pedagogo podem estar ali meio perdidos também. Eles já passaram por um percurso de orientações em janeiro, o pedagogo, o gestor, o secretário escolar, para que eles compreendam melhor o processo. Os professores por um processo de formação através do CEPAM, que é o nosso centro de formação da SEDUC no ano passado, e nós vamos continuar essas trilhas de formação em 2022, 2023 e 2024.
É isso mesmo, gente. Você aí de casa que está nos acompanhando aqui as informações do Acrítica Notícia, muitos desafios nesse próximo ano, esse ano de 2022, com a implantação do novo ensino médio. Adriana, o que vocês consideram hoje o grande desafio nessa implementação dessa, digamos assim, dessa nova organização curricular nas escolas públicas do Estado? Eu acredito que é o engajamento família e estudante. Sim, que sempre tem que existir, que né? sempre tem que existir. A gente não pode deixar somente nas mãos da escola. A família precisa participar ativamente. Você imagina assim, quando o estudante estudava 100% presencial na escola, a gente tinha um cenário onde muitos pais, muitas vezes, delegavam toda a responsabilidade educacional dos seus filhos à escola e não faziam esse acompanhamento em casa. Claro que isso não é uma realidade de todos os pais, Sim. mas a gente luta para que aumente esse engajamento. Quando nós tivemos o ensino remoto, a gente viu uma angústia dos pais, não sei se vocês são pais, de terem que acompanhar os filhos. Eu tenho um lindão de 10 anos assistindo a gente. Você provavelmente ficou preocupada e viu ali um pouco do que a professora ou os professores do seu filho vivem. Então, os pais ficaram muito angustiados com esse processo, mas isso teve um ganho também, que foi uma aproximação do pai com o processo educativo do filho. Agora, o estudante ele precisa ter a responsabilidade de fazer uma complementação dessa carga horária na educação à distância, 20% dessas horas durante o dia e 30% no noturno. Então, se os pais não estiverem engajados, se não houver uma cobrança, a gente sabe que ali o aluno da primeira série com 15 anos não tem tanta maturidade ainda, né? A gente tem muitos alunos engajados, mas tem aqueles que ainda estão meio perdidos no que objetivam aí no seu processo educacional. Então, a nossa preocupação maior é que, enquanto rede, a gente estruture todos esses processos, forme professores, gestores, pedagogos, mas que a família não entenda que o aluno ali, de alguma forma, não cumpra aquela carga horária que ele precisa cumprir em casa. Será uma mudança gradativa, né, Dante? Será uma adaptação para todos, né, gradativamente. E exatamente esse ponto que eu queria até questionar, se a gente tem uma ideia, uma projeção, porque, claro, é um processo de transição, isso não é uma coisa que vai chegar pronto. Quando chegar na terceira série do ensino médio, não dá para dizer que vai estar pronto, porque tudo continua sendo, cada etapa continua sendo nova. Mas tem uma projeção de repente, em quanto tempo vocês imaginam que tanto o serviço público quanto o privado, nesse caso, vão conseguir estar realmente adaptados? Ok, agora a gente chegou aqui num ponto onde a gente estava, a gente adaptou, entendeu essa realidade e agora é mais fácil de tocar. Tem uma projeção para essa conclusão desse processo? O Amazonas, ele é um estado... Tem muitas peculiaridades. Tem muitas peculiaridades, né? Aqui, é diferente do restante do país. Sim. Eu acredito que, no mínimo, depois desse primeiro processo dos 3 anos. Acredito que quando formos planejar o próximo triênio, a gente vai ter um pouquinho mais de facilidade. Esses 3 anos iniciais são complexos. Eu citei para vocês apenas 4 itinerários formativos, mas haverá mais itinerários. As escolas bilíngues, os centros de educação de tempo integral possuem mais itinerários, porque eles têm uma carga horária anual ampliada de 1.400 horas. Então, por conta disso, a gente vai ofertar muitas disciplinas, vai ser uma realidade de entender como é que os estudantes vão se adaptar a isso e vai haver um momento não só do protagonismo juvenil, mas do protagonismo do docente, do gestor, do pedagogo, de produzirem novos itinerários formativos, considerando a cultura escolar. Então, precisa haver um processo de pesquisa do gestor, um processo de pesquisa do professor, um processo de pesquisa do pedagogo para conseguirem aí passarem a ser produtores do nosso currículo. Isso é muito legal, porque hoje eles já recebem os conteúdos prontos, aquilo que eles precisam ministrar. É óbvio que eles têm toda a autonomia para como eles vão trabalhar metodologicamente isso em sala de aula. Porém, agora eles vão poder ser protagonistas mesmo Nada do impede currículo. que determinada região do estado, por exemplo, explore alguma potencialidade dali e leve isso para o currículo, então, né? Sim, inclusive nós vamos ter itinerários que podem ser aplicados numa área do estado ali de sustentabilidade, um outro itinerário que seja mais voltado à educação no campo. Então, isso pode ser diferente em cada escola, não precisa nem sair de Manaus. Cada zona de Manaus já pode ter itinerários totalmente diferentes. A gente só tem esses 4 primeiros que eu citei para vocês em todas as escolas para que o aluno possa ter a base para escolher. Porque se a gente chegar agora para o aluno de primeira série e dizer escolha,
ele também não vai ter autonomia e criticidade suficiente para escolher. Ele pode fazer uma escolha que não vai ser legal, ele vai ter que passar a primeira série inteira estudando uma coisa que ele não gosta. Então, nesse primeiro semestre letivo, a gente vai dar essas opções, essas 4 opções, para que ele possa se desenvolver intelectualmente e, a partir disso, fazer escolhas mais conscientes dos itinerários para os próximos séries. É o amadurecimento dos nossos estudantes.